Sim, ele estava em sintomas de embriaguez, é tão tal que eu falei, acho que no início da gravação, eu fui... Ele mesmo confirmou, então? Não, ele mesmo, porque quando o paciente chega em acidente, a primeira coisa que a gente pergunta para o paciente, para ver aí a consciência, nível de consciência, a lucidez, senhor fulano de tal, tá tudo bem? Para ver o nível de consciência. Você fez uso de bebida alcoólica? Ele disse, doutora, fiz. Então ele não mentiu. A família quer omitir isso devido às fatalidades que houveram, mas eu não pactuei com isso. No último dia 6 de fevereiro, um acidente com vítima fatal acabou sendo registrado na MA 326, que dá acesso à cidade de Lago Verde. Segundo as informações, um homem conhecido como Fernando Maroca, ele é o principal suspeito de ter ocasionado este acidente de trânsito. Inclusive, a respeito de toda a tramitação na justiça desse caso, ainda segue em sigilo. Porém, a equipe médica do hospital da cidade de Lago Verde acabou sendo convocada e intimada a prestar depoimento na Delegacia Regional de Bacabal, onde vieram a equipe por completa, a doutora Nayara, o enfermeiro, técnica em enfermagem e também o motorista da ambulância, para poder explicar todos os procedimentos que foram adotados. Inclusive, a doutora Nayara conversou com a nossa equipe de reportagem e explica toda a motivação da possível fuga na tentativa de esconder que o condutor da picape Estrada encontrava-se embriagado. Este é pai de uma vereadora do município de Lago Verde. Acompanhe o relato da doutora, que inclusive preza pela ética profissional e diz que não abandona a equipe médica, que essa é sua conduta e que nada vai ficar sem ser esclarecido. Porque nós plantonistas não sabemos o que acontece lá fora. Quando recebemos o pai da Fernanda Maroca, que é o seu Francisco, ele foi um paciente, mesmo em estado grave, ele foi gentil, eu não tenho por que falar, ele dizia, doutora, eu lhe conheço, você é a doutora Nayara, me socorre, não me deixa morrer, eu estou morrendo de dor, então a minha preocupação é o estado grave do paciente, e assim eu fiz. Quando eu fui atender o segundo paciente, que eu não sabia, porque até então a filha tinha dito que era um acidente leve e que ela vinha atrás com a outra colega, Milena, enfermeira do próprio município, e eu não sabia da gravidade. Fui saber depois que o próximo paciente era o paciente Leonardo, e o paciente Leonardo também foi coagido pela própria vereadora num local de urgência onde ela não deveria ter entrado, e aí teve uma mini discussão e onde a gente retirou a vereadora do local de urgência, prestando assistência ao paciente, à segunda vítima. E nesse momento em que eu estava presa a dar assistência à segunda vítima, teve uma tentativa de fuga pela família, né? Teve uma colaboração de uma equipe que o delegado já sabe quem são, mas eu não deixei porque o paciente entrou em choque, ele estava monitorado, segurando um cilindro de oxigênio, mas tiraram um catéter do nariz, porque isso é loucura, para você ver o desespero, levando com que o paciente entrasse em uma queda de estado geral e agravando mais ainda o quadro dele. Mas assim que eu, mais uma vez, estabilizei o quadro, eu fiz o encaminhamento do paciente crítico para o hospital regional. Mudaram a rota, não tive pactuação com essa mudança, não sei quem autorizou essa mudança, mas a gente está aqui para qualquer esclarecimento. Em relação a essa rota mudada, inclusive teve troca até de motorista na estrada, né? Chegou ao seu conhecimento? Teve. Na verdade, a nossa ambulância saiu da base com o condutor Nedson. E quando chegou no município, no povoado Vital Brasil, foi mudado o condutor. Mas isso eu não posso dizer que foi algo planejado,
porque eles têm uma rotina de quando chegam atrasados, eles fazem essa troca. Já nesse momento eu não posso dizer que isso foi algo planejado, mas houve essa troca e o segundo condutor, que era o Ricleison, foi que esteve nessa mudança de rota, não sei quem autorizou, e a justiça está aí procurando os esclarecimentos para as devidas providências. Mas o planejamento teve, né, da fuga para não ir para o hospital, né? Com certeza alguém autorizou, porque o condutor e a equipe jamais estaria fazendo um procedimento que não tivesse conduzido com uma certeza de alguém para dizer assim, eu autorizei aquela equipe, aquele paciente com risco, porque esse paciente ainda foi atendido pelo médico de Alto Alegre, que ele já entrou em contato com a gente, também vai ser ouvido, onde o mesmo médico de Alto Alegre falou a gravidade e até falou para a técnica e para o condutor que jamais deveriam ter mudado a rota pelo risco, né, de vida do paciente, porque as perfurações que ele teve depois da condução foi devido ao translado, que mudou, né? Um percurso menor, que seria até Bacabal, foi até Alto Alegre, o médico de Alto Alegre fez a contrarreferência para o Hospital Laura Vasconcelos e não obedeceram que o médico, ele tem fé pública, o médico é que sabe o estado crítico do paciente, então foi conduzido de forma totalmente errônea, mas eu, doutora Nayara, não posso afirmar quem fez essas autorizações, isso aí é o delegado que vai ter que investigar e está sendo ouvido até agora, a gente não sabe que horas que nós vamos sair daqui, porque eu como médica, eu como equipe, eu só saio quando todos forem ouvidos. Eu fui a primeira a ser ouvida, agora está sendo ouvido o enfermeiro Fagner, agora depois será a nossa técnica Luana e por último o condutor que fez a mudança de rota. Situação complicada, né? Uma vereadora que era para dar exemplo, acabou entrando no hospital e usando do poder daquilo que não tem conhecimento, que é a saúde, né? Na verdade, Romarinho, essa situação com a vereadora Fernanda Maroca é bem complicada, ela tem todo um histórico de fazer alguns colegas passar constrangimentos, pelo menos na unidade básica, na unidade de urgência, que é o hospital que eu trabalho. E não sei se você sabe, eu pedi o desligamento, eu entreguei a direção clínica do hospital, fiz a carta, passei até para o delegado. Semana passada eu solicitei o desligamento da clínica médica, né, como diretora dos médicos, e entreguei a minha parte de pediatria. Eu ainda estou, né, no plantão de quarta-feira, 24 horas, e não sei como vai ficar essa situação, porque depende muito da gestão do nosso prefeito Alex Almeida. E aí, então não sei como que vai ser conduzido. Só que, como a própria família veio procurar a delegacia e trazer toda uma equipe que poderia estar no hospital, essa hora eu estava de plantão, e fui convocada 10 da noite para estar aqui, né? Então eu deveria estar trabalhando e estou fazendo esse depoimento porque a própria família veio à procura da delegacia. Então nós só estamos fazendo o nosso trabalho, que é de informar e passar para a polícia o estado do paciente, o que a equipe teve de assistência, porque ele foi assistido durante a entrada e a saída. Ele realmente, eu tenho até pena do que a própria família fez o próprio paciente sentir, que ele com certeza teve um desconforto respiratório, um agravo de sistema respiratório maior, ele rebaixou, porque eu já sei do estado, ele não ficou hospitalizado durante nenhum hospital que foi referenciado e contra-referenciado pelo médico de Alto Alegre. Ele foi um paciente que ficou em um hotel em Miranda, escolhido pela família, mas essa família vai ter que dar esclarecimento, já que eles mesmos procuraram a delegacia, vai dizer por que fizeram a equipe errar tanto e dizer exatamente quem foi os culpados ou os que direcionaram a essa mudança de conduta médica. Situação complicada que poderia levar até o óbito, né? Ele é um paciente que Deus deve amar bastante, porque ele era um paciente crítico, com muita dor, ele é um paciente que não deu trabalho para querer assistência, ele pedia socorro. E a equipe está aqui de prova que ele pedia, me leve para Bacabal de volta. Quando chegou em Alto Alegre, que o médico que fez a primeira assistência e disse as verdades que precisava ouvir para toda a equipe que mudou essa rota, que não era uma conduta adequada,
que devolveu o paciente, né, contra-referenciou para o hospital Laura Vasconcelos, eles colocaram o próprio pai, o próprio marido em risco, porque o que agravou foi isso. Quando ele chegou em São Luís, que eu já sei de toda uma conduta, porque nós colegas médicos, eles se ajudam, né? Diferente da política, que eu acho que está atrapalhando muito um trabalho que na saúde, você vereador, Romarinho, você repórter, sabe que os vereadores deveriam estar mais preocupados com o atendimento e qualidade que a gente está contratado para prestar à população e não fazer as coisas de viés, de forma errada. E ele só colocou a vida do próprio, a família colocou a vida do próprio paciente em risco, e eu sei o quanto a dor ele sentiu, porque ele era um paciente politraumatizado, tinha muitas escoriações, ele era um paciente que tinha fratura de costela durante o exame físico. Eu avisei, a filha me insultou durante o tempo todo porque queria uma tomografia, exames, e eu falava, olha, antes de estabilizar o paciente, eu não tenho condições alguma de fazer nenhum tipo de exame, seja uma radiografia. Então, quando eu estabilizei, eu já tinha ordens e mais ordens de encaminhar o paciente. Então, realmente ele precisava de encaminhar para um hospital de referência do nosso município, que seria o Laura Vasconcelos. E foi mudada a rota, e já isso tem que ver com a justiça e saber exatamente quem foi o responsável por essa mudança. Na hora que ela entrou lá, a vereadora Fernanda Maroca, né, como foi o comportamento dela com a doutora plantonista? Na verdade, comigo ela é sempre arisca, eu tenho pouco contato com ela, porque ela leva muito um assunto muito do passado, como se fosse um assunto do presente, pessoal, que não vem ao caso, mas eu já estou tomando as devidas providências. E durante o atendimento, ela indagando, falando que eu estava tentando era fazer com que o pai dela viesse a óbito, que o pai dela estava sofrendo, que lá não tinha recurso, e lá tinha recurso sim para estabilizar, porque ele tinha insuficiência respiratória devido aos politraumas que ele tinha. Mas a gente entende que a família também fica no desespero, né? E a esposa do paciente em nenhum momento foi agressiva, em nenhum momento foi arisca, não foi mal educada. Na verdade, a total autoridade, o abuso de autoridade, onde me chamou de incompetente, me insultou de nomes que eu não quero falar, foi da própria vereadora, que deveria ter vergonha por ocupar um poder público e faltar respeito com uma médica que sim tem o poder dentro de uma unidade de saúde. Quem dirige naquele dia o plantão é o médico, a autoridade do plantão é o médico, e eu acho que isso ela não entendeu, e eu espero. Infelizmente o pai dela está passando por essa situação, mas eu espero que de alguma forma ela aprenda e que a população de Lago Verde cobre isso, com que ela respeite as equipes, porque eu não sou a única médica de Lago Verde que passou constrangimento pela própria vereadora, né? Tem outros médicos, não vou citar porque isso é antiético, mas a população é ciente, a equipe é ciente, então eu acho assim que está na hora de dar um basta e saber cada um o seu local, o seu dever e a sua obrigação. E a minha é de salvar vida, como eu falei para ela na tentativa de fuga. Hoje você pode até receber um boletim de óbito do seu pai, mas não pela doutora Nayara. Foi o que eu fiz e mandei fechar as portas dos hospitais até estabilizar ele para poder encaminhar para Bacabal. Inclusive, na chegada da nossa equipe, eu observava lá um veículo, né? Inclusive, seria aquele veículo ali que seria para levar o pai dela? Na verdade, o veículo é dela. Ela tentou tirar o próprio pai em estado crítico, com o próprio transporte, mas jamais eu iria deixar, porque uma vez que o paciente entra em estado crítico, ele só sai conduzido pela equipe da enfermagem, ou pelo enfermeiro, ou pelo médico, mas nós, como trabalhamos só, somos um médico por plantão, até porque Lago Verde é um hospital que ele é mantido pela prefeitura, ele não tem recurso estadual. Então, ele não tem como sair da unidade tendo outros pacientes graves para conduzir o paciente. Mas talvez se eu tivesse nessa condução, com quem estava, com tanto poder que tiveram para mudar tantas rotas, talvez até eu estaria em perigo também. Então, não sei, eu protejo muito a minha equipe ela é só mais dos que passaram por uma situação delicada, tendo que obedecer ordens, sabendo que aquilo ali estava errado.
O que chama a atenção é que uma parlamentar da cidade de Lago Verde, ao invés de defender a saúde daquele município, ela mesma fala que no hospital não tinha condições de fazer o atendimento do pai dela, né? Isso é até ridículo, né? Onde ela é a vereadora, eleita pelo povo, a população escolheu, né? Parece que é o segundo mandato. E foi onde ela dizia o tempo todo que lá não tinha suporte para o pai dela, que ela deveria dar exemplo, porque tínhamos sim o suporte para estabilizar. Não tínhamos suporte para deixar ele internado, fazer a busca de possíveis fraturas, como ele teve 8 fraturas de costela, teve perfuração de órgãos, mas isso já foi feito em São Luís, depois que a família levou de Miranda em carro próprio. E, enfim, isso já é com a polícia, com a delegacia, Romário. Eu espero que eu tenha contribuído e eu espero que a população de Lago Verde tenha essa consciência que o hospital, ele é a base daquele município. Eu costumo dizer, eu tenho tido muita briga em questão de doutora delegada, eles me chamam de doutora delegada. Por quê? Porque eu faço um trabalho humanizado e eu tento dar o meu melhor. Eu não sou a melhor, jamais serei a melhor, não tem isso, mas eu tento dar o meu melhor, trabalho em equipe e faço sim o meu plantão funcionar. Eles estão acostumados a entrar, mandar e desmandar. É tão tal que durante um serviço de urgência entrou 1.001 pessoas para um paciente grave que era para estar a equipe e um acompanhante. E por sinal, foi liberado pessoas que eu não autorizei na ambulância, mas o delegado já está a par e vai ir a investigação de tudo isso. Porque foram mais 2 pessoas que não estavam habilitados e nem autorizados para prestar assistência de alto risco. A situação lá, ele estava com sintomas de embriaguez? Sim, ele estava em sintomas de embriaguez, é tão tal que eu falei, acho que no início da gravação, eu fui... Ele mesmo confirmou, então? Não, ele mesmo, porque quando o paciente chega em acidente, a primeira coisa que a gente pergunta para o paciente, para ver aí a consciência, o nível de consciência, a lucidez, senhor fulano de tal, tá tudo bem? Para ver o nível de consciência. Você fez uso de bebida alcoólica? Ele disse, doutora, fiz. Então ele não mentiu. A família quer omitir isso devido às fatalidades que houveram, mas eu não pactuei com isso, eu não sabia das outras fatalidades e quando eu fui meio que pressionada para tirar essa questão do alcoolismo do paciente, eu disse que eu jamais faria isso porque isso é antiético, é ilegal, é imoral e eu sabia que tinha outras vidas em risco porque era um paciente grave, que era o Leonardo, e o outro paciente que foi a óbito que eu não cheguei a ver porque veio para Bacabal. Quem teria pedido para você tirar essa situação do laudo? Fernando, o conselheiro municipal de saúde. Meu Deus. Mas eu tinha na presença o enfermeiro Fagner no meu consultório e estava também presente o próprio secretário de saúde, Cauã, só que o Cauã ele não falou nem sim nem não e não me pediu nada disso. Ele só estava sentado porque ele estava esperando o meu encaminhamento. Na verdade, a ousadia veio do Fernando, que hoje, por esse posicionamento, acredito que não seja digno de estar numa comissão, né, de saúde à frente de pedir uma omissão tão grave, sabendo que tinha óbito, porque eles fizeram parte desse encaminhamento, desse percurso em que eu não sabia da gravidade das outras pessoas e nem do óbito anterior até então. E tudo isso que você falou foi por livre e espontânea vontade aqui nessa entrevista? Sim, livre e espontânea vontade e também pressão porque fui intimada, né? Pressão que eu digo intimada porque a família veio à procura da delegacia que eu achei muito ousado. Então, a partir do momento que a família expõe e coloca a nossa equipe, CRM, né? CRM, que eu sempre falo, sou filha de pobre. Fez um juramento, né? Sou filha de pobre, estudei bastante, fui enfermeira durante 7 anos, trabalhei 7 anos na gestão do Dr. Lisboa como enfermeira, mas como cargo comissionado, que eu era superintendente do controle e avaliação. Depois trabalhei também em Lago Verde como enfermeira na gestão do pai do Alex, que é o seu Almeida, que foi um prefeito que eu respeito bastante e tenho um respeito bastante pelo meu trabalho e pela população. Agora eu não tenho respeito algum por uma vereadora que está tirando a minha capacidade, a minha competência e ainda tentando me desmoralizar. Então ela mexeu com a pessoa errada.